Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores e Forex para as modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade gratuito. Você vai acompanhar todos os dias as operações reais de Day Trade ao vivo, comprovando as ordens das operações, gravado antes e depois. Pela primeira vez no Brasil, uma escola comprova seu método com as operações reais. Nenhuma escola no Brasil faz isso. E você acompanhará também a análise e probabilidade dos ativos para longo prazo. Acesse www.traderprofissional.com.br. Antes de você fazer a compra de nosso curso ou não, você faz nosso curso de teste grátis. Estratégias ao vivo de day trade com ordens comprovadas e a análise ao vivo de longo prazo para os principais ativos do Ibovespa. É a única escola do Brasil que prova todas as operações de day trade com capital real ao vivo antes e depois das decisões. Logo, o nosso método é comprovado. Você pode aprender grátis antes de comprar nosso curso ou não. Eu me chamo Leandro Santos, sou day trader, trader profissional, position trader há mais de 7 anos no mercado. Sou programador e desenvolvedor web, sou desenvolvedor deste site também e sou expert em PNL, tenho muitos anos na área para resolução de problemas emocionais e psicológicos, principalmente para o mercado financeiro. Bom, pessoal, hoje é dia 30 de julho de 2014. Lembrando que eu não estou operando mais day trade no Brasil, porque eu me encontro na Argentina hoje. Porém, eu continuo simulando o método exatamente como eu aplicaria na realidade, continuando a comprovação da eficácia do método. Então, esse aqui foi o histórico de todas as operações do mês que a metodologia deu hoje no mini índice. Tá? É um método simples para o mini índice que nós ensinamos no curso. E hoje, dia 30, deu uma operação boa, que não deu um lucro tão significativo, mas teve uma pequena lucratividade. Então, vou explicar então as questões que me fizeram entrar na operação utilizando a minha estratégia. Então, o mini índice ele se encontrava em tendência de baixa, porque se encontra abaixo da Price Trend Line, que é essa linha azul do gráfico. É ela que determina a tendência do mercado. Então, a tendência de baixa tem chance de fazer grandes movimentos de baixa, de queda. Tá? E vamos aqui para os 60 minutos. Os 60 minutos, tá? Já vinha acontecendo o seguinte. Primeiro que estava em tendência de alta, porque o preço se encontrava acima da Price Trend Line. Porém, o preço estava com dificuldade de fazer novos topos. E todas as configurações de ondas que temos aqui são configurações baixistas. Tá? Então, um detalhe que realmente indica tendência de baixa é o rompimento desse fundo. Houve o rompimento desse fundo. Tá? Fazendo um novo pivô de baixa. Isso já caracterizava um movimento de queda. Tá? E um outro detalhe foi que a gente tinha essa zona de suporte que foi rompida também. Essa zona de suporte foi rompida formando um novo pivô de baixa. Esse pivô de baixa tem esse movimento e pela projeção, como o mercado ele trabalha com simetria, é muito provável que o mercado ele faça esse movimento da onda 1 desse pivô de baixa após o rompimento desse fundo, faça todo esse movimento de queda. Tá? Eu saí antes da operação, saí agora da operação. Porém, existe chance da tendência de baixa continuar. Mas pela regra, eu saí antes. Então a entrada operacional foi aonde? 60 minutos, que é o gráfico pai do gráfico de 5 minutos. Dos gráficos inferiores. Esse gráfico de 60 minutos já indicava queda, já indicava dificuldade para subir. E o gráfico menor intraday que nós trabalhamos no day trade estava indicando também queda. Então a gente tem que trabalhar com essa simetria de movimentos do mercado considerando gráficos superiores, porque o mercado é um fractal e os movimentos dos gráficos superiores influenciam no gráfico inferior. Então se você trabalha o gráfico diário, você quer fazer operações no gráfico diário como eu faço de position, eu olho sempre no mensal, no semanal. E quando os 3 gráficos estão indicando para o mesmo lado, é a hora da gente tomar a decisão para operar desse lado, para entrar na operação. E aqui existe essa coerência, essa lógica
tem uma estatística comprovada, tem um suporte de probabilidade muito forte do movimento de queda acontecer. E aconteceu o movimento de queda. Tá? Então a entrada operacional foi aqui. Nós temos também um ponto de entrada que a nossa metodologia indica, e o ponto de entrada é em um ponto de resistência. Se eu vou entrar vendido, eu tenho que encontrar um ponto de resistência, que é um ponto onde o preço tende a encontrar dificuldade para continuar subindo, e a gente vende nesse ponto, e depois o preço tende a cair. E aonde que é uma resistência forte? É exatamente na média móvel, na price trend line da nossa metodologia Reversion Profits, certo? E quando se encontra abaixo da price trend line, o preço tende a fazer grandes movimentos de queda, isso é estatístico, isso é comprovado. Abaixo da price trend line, grandes movimentos de queda, enfim. Muito simples, não tem segredo para a gente determinar a direção do mercado. Então a gente fez a entrada operacional nesse spinning top, que é um padrão de candlestick exatamente na resistência, que é na média móvel, deu a entrada operacional. E a gente tem uma técnica chamada fractal da morte, que é quando o mercado faz um certo movimento, e depois que ele faz esse certo movimento, tende a fazer uma forte correção. Então, se faz esse movimento fractal da morte, que envolve ondas passadas, padrões de candlesticks dentro desse fractal e outras ondas. Então é detalhado, é complexo, tem que fazer o curso para entender como funciona essa técnica de saída. Mas ele apareceu aqui e apareceu um arame de topo aqui, exatamente finalizando o fractal da morte. E eu saí aqui nesse arame de topo. Então foi a entrada operacional, vendido 57.515. O risco, tá? A gente estava com 145 pontos de risco, então pelo meu manejo de risco inteligente, né, foi indicado pelo software Speed Risk Manager que para 145 pontos de diferença entre o ponto de entrada e saída deu 10 contratos. Então em um segundo eu já sabia a quantidade de contratos que eu já deveria entrar, calculando todos os riscos, corretagem, todos os tipos de taxa, enfim. Em um segundo você já sabe disso através do nosso manejo de risco veloz. Tá? E para preenchimento das boletas também existe uma técnica de velocidade. Em mais um segundo você já preenche a boleta e executa a ordem. Se der errado, se falhar o start de compra ou stop loss, existe uma técnica de contingência, que é chamada de contingência das boletas, para você executar, mesmo se a ordem falhar. Então a gente tem toda uma estrutura de guerrilha mesmo para o trader conseguir estar efetuando as operações. Porque day trade é a modalidade mais difícil de operar, tá? Modalidade mais difícil de operar porque é rápido. Hoje eu sou position trading, eu tô até um pouco mais feliz com isso porque é mais lento, é mais tranquilo, é até mais viável para quem é iniciante porque é lento. Então position trading para mim é muito fácil. Agora day trade tem um monte de dificuldades, um monte de barreiras devido à rapidez, tá? Então fez o fractal da morte aqui, eu saí na operação aqui e a gente teve uma lucratividade de 0,7%. 0,7% foi pouco, tá? Porque a gente não conseguiu alavancar, tá? Lembrando que esse capital simulado é o mesmo capital que eu simulava antes, como vocês podem ver, não foi feito muita alavancagem porque o risco não era pequeno para a gente fazer uma alavancagem sem aumentar o risco, que é um conceito que a gente usa também para estar com mais capital para ganhar mais, porém continuando com aquele mesmo risco de 0,3%, certo? Bom, hoje é dia 30, amanhã eu não sei se vai dar operação de novo, tá? Não sei se vai dar operação amanhã de novo, mas a nossa lucratividade líquida pagando os impostos está 1,51% esse mês. Não é um mês muito lucrativo, mas está dando lucro. Então o método vem funcionando. Lembrando que eu me arrisco só 0,3%. Eu sou bastante conservador. E sendo conservador no day trade, você consegue ganhar de 3 a 5% mensais. Lembrando que isso é no longo prazo. Você tem que avaliar esses ganhos depois de um ano, porque vai ter meses que você vai ficar negativo, vai ter meses que você vai ficar positivo. Então, os valores positivos são sempre menor quantidade, são poucas quantidades. Então, avaliando todo esse somatório de prejuízos pequenos algumas vezes e lucros maiores na maioria das vezes, você consegue ter um lucro bom, tá?
Então, mais uma vez, nosso método aí vem sendo comprovado, embora eu não esteja operando mais day trade, eu venho simulando e exatamente como eu aplicaria o método, eu venho aplicando e geralmente vem dando lucratividade. Lembrando, pessoal, que se você for um pouco mais agressivo, se você arriscar 0,6%, que ainda é viável, é um pouco arriscado, dá para você estar ganhando quase 10% ao mês. Só que é um pouco arriscado, eu prefiro estar me arriscando moderadamente, com 0,3% por operação apenas. Então é uma decisão que cabe a você tomar. Se você quer ter mais lucro, você se arrisca mais, só que eu prefiro garantir a sobrevivência no longo prazo, então eu prefiro ganhar menos. Mas pelo menos eu garanto minha sobrevivência em períodos ruins, tá?